Olá, minhas amigas e meus amigos na luta pela democracia. E agora pelo voto útil. Eu digo a vocês que eu entrei com os dois pés na porta pedindo pelo voto útil a Lula no primeiro turno. Nós temos que ganhar esta eleição no primeiro turno logo, para não dar tempo de 30 dias de agitação, de negação, de golpe contra as eleições que o Bolsonaro, eu nem sei mais o nome do infeliz, do maldito, está tramando com certos segmentos militares. Qualquer voto que não seja para Lula no primeiro turno, com certeza é um voto para Bolsonaro. Não tem para onde correr. É um voto desperdiçado que nos impede de ganharmos no primeiro turno. E quem é ganharmos? As forças democráticas brasileiras reunidas. Eu vi um sujeito dizer há pouco na rede social, a tal frente ampla só conseguiu unir PSB, PCdoB e PV. Pessoal, não conseguiu o PSTU, o P, PCB, mas com todo o respeito que esses partidos e agremiações merecem, em termos de voto isso é nada, não significa nada. Quando muito significa alguns agitadores à frente das manifestações carregando bandeiras gigantescas dos seus minúsculos partidos ou agremiações. A frente ampla está estabelecida. Ela vai de Alckmin até Walter Pomar. Ela vai longe. Ela vai ao PCdoB, ao próprio PCO. Então, minhas amigas e meus amigos, declarações como esta da drag queen Rita Von Hunt, que tem 2 milhões de seguidores, dizendo, causando, na verdade o que ela faz é causar, dizendo que não vota no Lula no primeiro turno, é um voto que vai para Bolsonaro, vai fortalecer Bolsonaro para o segundo turno. Querendo ser vanguarda, acaba sendo um atraso, porque essa questão do voto em Lula, desse arco de alianças que vai de Geraldo Alckmin ao centro-direita, à direita, à esquerda, ao centro-esquerda, já foi debatida nesses meses todos. Lula não escondeu nenhuma dessas alianças, não escondeu toda a articulação que ele fez para costurar, não escondeu que trouxe requião para o PT. Lula trabalhou às claras, costurando uma ampla aliança para a gente retomar a democracia no país. Então, quando a Rita Von Hunt, com todo o meu respeito à pessoa que eu admiro, vem com esse papo de não vota no Lula no primeiro turno porque a aliança dele é de direita, porque ele não fala em reformas radicais e coisa assim, querendo ser vanguarda, eu volto a repetir, está sendo um atraso. Está discutindo um assunto que já foi, que já está estabelecido. Chegou atrasada no ponto, querida. E hoje eu volto a dizer, todo voto que não for para Lula no primeiro turno é um voto para Bolsonaro. Eu faço um apelo aos companheiros que votam no Cira, que na hora da eleição transfiram seu voto para o voto útil. Nós temos que ganhar isso no primeiro turno, para não ter muita conversa, não ter muito mimimi, para impedirmos o golpe que está a caminho. Eu sei que a Rita Von Hunt, que é uma influenciadora de pensamento, eu sei que ela não tem exatamente a profundidade política que o momento necessita. Por exemplo, ela poderia dizer, eu vou votar no Lula nessa chapa com os olhos fechados para não ter que ver o Alckmin, para não ter que ver a centro-direita, para não ter que ver esse arco de aliança, que é o arco da burguesia, o arco da classe dominante, que depois Dilma, que retirou os direitos trabalhistas e que agora arrependida quer voltar. Ou seja, é possível votar em Lula no primeiro turno denunciando as características dessa frente ampla. E juntando-se às massas, aos comitês de luta populares, para dar apoio para Lula, para dar apoio ao PT, ao PCdoB, aos partidos da frente, para conquistarem os avanços democráticos e populares. Em política é a arte do possível. Não adianta eu desejar, não adianta eu denunciar, eu só faço causar. Explodo, apareço nas redes sociais, que aliás é costume, apareço nas redes sociais, a plateia menos esclarecida aplaude, que maravilha, que coisa linda que ela falou. Eu também gostaria. Para dizer a verdade, eu não gostaria nem de Lula.
Eu gostaria de um comunistão daqueles bem radicais, uma Rosa de Luxemburgo rediviva concorrendo à presidência do Brasil. Mas a política é a arte do possível. A gente não ganha eleição se não fizer esse arco de aliança. Bolsonaro tem a máquina do poder na mão. É sonho nosso imaginarmos que o povo é contra Bolsonaro. Boa parcela da população vota em Bolsonaro e quer Bolsonaro. Há um setor gigantesco da classe média de novo apavorado com a volta do PT, do Lula ladrão, do cachaceiro, de tudo que eles ofendem. É real. O meu desejo é uma coisa, outra coisa é a realidade. É o que é possível dentro da política. Saímos com uma chapa puro sangue, por exemplo, Lula para presidente, Boulos para vice. Vamos ter 30% de votos. 30 pontos de voto, que é o que a esquerda pura sempre tem. E não ganhamos a eleição. Damos um ato de heroísmo, temos um minuto de ato de heroísmo e a vida inteira para se arrepender. É preciso prestar muita atenção e ter profundidade política. A política não é um carnaval. Ela é um carnaval quando a gente ganha, quando vitoriosos a gente vai para a rua festejar. Mas a política não é um samba-lelê. A política é o que pode ser feito. E nós estamos mergulhados na maior das trevas do fascismo nesse país, como nunca houve antes, a não ser na ditadura militar. E nós temos que tirar esse monstro da presidência e sua corja, sua quadrilha, e devolver a democracia e começar a conversar de novo em termos democráticos, com diálogos, com amplas correntes políticas desse país. Eu bem gostaria que já tivesse uma revolução. Há 58 anos eu milito. Há 58 anos eu milito pela esquerda. Participei de todos os movimentos possíveis, até da luta armada. Então, quando eu vejo alguém querendo me ultrapassar pela esquerda, ou seja, sendo mais radical e esquerdista que eu, esse sujeito essa pessoa é tão esquerdista, tão radical, que não dá para me ultrapassar pela esquerda, está vindo pela direita, na verdade. Porque já deu a volta, está lambendo o rabo da direita, está fazendo o jogo da direita. Eu já disse, a candidatura de Ciro Gomes, mais uma vez, sabota o trabalho das forças populares. Ele tira votos no primeiro turno. E no segundo turno ele vai embora para Paris sem compromisso com nada. Então, querida Rita Terreri, a posição mais justa, mais política, mais hábil, mais profunda seria votar no Lula no primeiro tempo, ou será votar no Lula no primeiro turno, e denunciar estas forças reacionárias, retrógradas, que deram impeachment de Dilma, que foram contra Lula, que disseram horrores contra Lula, e que agora desesperados juntam na única candidatura capaz de vencer Bolsonaro. Então temos a habilidade de saber votar no Lula, enquanto denunciamos a única possibilidade possível para ganhar, esta aliança, este arco que nos enoja, que temos que engolir este sapo. Não adianta causar dando uma de revolucionário. Eu sou radical, não voto no Lula no primeiro turno. Ah, não? Muito bem. E aí nós vamos ter um segundo turno, um mês de agitação nesse país, um mês com o Bolsonaro dizendo que ganhou as eleições, um mês com as Forças Armadas ameaçando de golpe, já estão agora. Pensa um pouco. Pensa em vocês todos. É preciso ganhar no primeiro turno. Lamentavelmente, tenho respeito pelo Ciro, acho que ele tem a boa vontade, embora para mim seja muito verde politicamente, não sei que jogo ele faz, fica confuso. Mas não dá para votar no Ciro. O meu voto do Ciro tem que ir para Lula. Como eu disse, eu sou um radical de esquerda. Sempre coloco nas minhas discussões, nos meus vídeos, a questão da luta de classes. Os trabalhadores, a revolução anticapitalista, o fim do Estado capitalista, a autogestão da economia pelos trabalhadores, através de sindicatos, de comitês populares. Então, quando alguém quer me ultrapassar pela esquerda, não dá, não tem espaço, porque eu já estou lá na esquerda. Só dá para passar pela direita, causando para uma plateia que acha fantástica, ai que maravilha, que coisa ótima, porque vão levados na onda e na emoção. A política é a arte do possível. A gente sabe disso. O que é possível para derrotar Bolsonaro? Este arco de aliança que Lula fez.
Nós já tivemos essa ilusão, eu tive essa experiência em 1970, 68, quando nós achávamos que o povo todo condenava a ditadura. E era apenas a nossa visão da nossa bolha. A gente achava que bastava sair dando tiro em armas, que o povo se levantaria em armas contra os militares. Foi quase um suicídio coletivo dos companheiros de esquerda. Saímos dando tiros, saímos programando a revolução, a guerrilha, o fim da ditadura, a instalação do socialismo. Fomos massacrados, fuzilados, assassinados, desaparecidos. Tivemos que voltar atrás e pacientemente, através da luta de massas, numa grande frente com amplos setores da sociedade, recuperarmos, em 85, a democracia. Então não é assim, não. Isso é bom para a garotada, com todo respeito à garotada. Isso é bom para os desavisados, para quem não aprofunda, quem joga emoção na política. A gente tem que jogar emoção na política, senão a gente não tem erotismo, não tem vida. A gente fica para trás. Mas provocar, orientar fora de esquadro uma massa, no momento que é preciso unidade total para vencer Bolsonaro, dividir o voto, isso é trabalho da direita. E duvido que Rita seja de direita, não dá para ser, com a história dela não dá para ser de direita. Mas também não dá para brincar de causar no momento desse. Eu fico muito atento a todos os companheiros e companheiras que, em vez de aprofundarem a luta, de orientarem a massa, causam, com notícias escandalosas, com situações que um pequeno grupo imediatamente aplaude, que maravilha, é isso mesmo! Mas na hora que você avança, esse pequeno grupo recua, que foi o que aconteceu conosco na luta armada. Conversávamos com as pessoas na rua, é isso mesmo, tem que dar tiro, tem que acabar com esse governo, tem que levantar armas. Quando avançamos em armas, eles todos recuaram. Nós ficamos uma vanguarda isolada e massacrada. Não podemos permitir de jeito algum uma derrota logo no primeiro turno, para ganharmos no segundo turno. Não há tempo hábil para isso. As forças golpistas estão se organizando, pode ser que dê um golpe antes. E não adianta dizer, mas o golpe já vem desde 2016, outros dizem desde 2013. Sim, mas o golpe continua e avança cada vez mais, estreitando os caminhos. Os militares e os setores civis do empresariado deram um golpe em 64, mas avançaram no golpe em 68 com o AI-5. E avançaram mais durante o correr dos anos. Era o golpe dentro do golpe, sempre o golpe dentro do golpe. Lula é um estadista, sabe o que está fazendo. Tem uma história, conhece o Brasil. Os companheiros que saem dizendo, não, eu não voto, só voto no segundo. Conhece o Brasil. Lá no Ceará está em primeiro lugar um candidato bolsonarista para o governo do estado. Como é que a gente vai resolver essa questão? Nós não podemos deixar o bolsonarismo ganhar no Ceará. Qual é a visão geral de Brasil que quem causa no noticiário tem? Quais são os dados que tem na mão? Tem que pensar nas verbas de campanha, no tempo de televisão, tem que pensar nas alianças, tem que pensar na capilaridade, nos palanques que têm que ser feitos para poder discursar. O Ciro Gomes está sem palanque no Brasil. O PDT está sem palanque. Não tem capilaridade. Lula costurou tamanha aliança que não tem espaço. Ou o PDT abre caminho nos palanques do bolsonarismo, ou não tem espaço. Tem esses dados na mão, quem anda causando na imprensa? Consegue imaginar como pensa o eleitor de Ribeirão Preto e como pensa o eleitor de Caruaru? Como pensa o eleitor de Pelotas, ou como pensa o eleitor de Porto Velho? Compreende essa costura? Ou é muito fácil sair dizendo, eu não aceito isso, tinha que propor logo a reforma, posições mais radicais e falar? A política é como uma casa de família onde várias opiniões divergem. São diversas opiniões. E compete à mãe, ao pai, aos líderes da família, harmonizarem essas opiniões para a família continuar existindo, para não se fracionar, para não ter uma luta fratricida. Então esse papo de não voto no primeiro turno em Lula é voto para o Bolsonaro, não tenho dúvida disso. E eu apelo a todos vocês que gostaram desse vídeo, que deem like, compartilhem, toquem no sininho para serem avisados, notificados quando tiver live, quando tiver vídeo. Ajudem o canal, ajudem todos os canais progressistas, dividam e compartilhem, sobretudo nas redes sociais, porque a nossa luta vai ser dura, vai ser muito difícil, está sendo. E a gente não pode perder tempo com discussões vagas, que não têm fundamento nem ideológico,
nem sociológico, nem antropológico e nem censitário. O que é o Brasil? Que alcance tem um causador de saber exatamente o que pensa o brasileiro em todos os rincões? É uma aliança que tem que ser costurada com muito cuidado, muito delicada, para tirarmos principalmente o fascismo do poder. Depois é outra história. Mas temos que ter também participação na luta de massas, para fortalecer as posições de Lula, e não de Alckmin, e não de direita, e não de centro-direita. Quanto mais participarmos da luta de massas, mais fortalecemos Lula para que ele possa realizar o que nós desejamos, porque a política é a arte do possível. Volto a dizer, seja lá como for, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.